Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um capítulo do Mancast. E aqui você já sabe, né? A gente tem sempre duas modalidades. Uma mais voltada a treinamento e uma segunda voltada a contar histórias. E hoje eu fico muito feliz de receber aqui Moisés Almeida, superintendente aqui na Cury, que tem uma linda história para contar. Então já digo para você, senta aí que aí vem história muito boa. Moisés, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Fico muito feliz de você ter prontamente aceito o meu convite. Cara, tô felizão, hein? Pô, eu que agradeço o convite, né? Já passaram aí várias pessoas bacanas por aqui. Fala pessoal, como o Anderson disse, né? Moisés Almeida, superintendente de vendas aqui na Cury Vendas. Estou aqui há um pouquinho de tempo só, né? E é um prazer enorme sempre poder falar sobre, não uma minha história, né? Mas sobre a corretagem. Como que eu iniciei na corretagem, como que isso aconteceu e como isso contrastou com a Cury Vendas, Cury Construtora no geral, né? Até os dias de hoje. Então isso é bacana falar sobre, que eu acredito que inspira principalmente as pessoas que estão iniciando. Então eu acho que esse é o nosso objetivo. Pô, show, Moisés. É muito legal quando a gente pega um cargo de gestão, porque quando a pessoa entra na corretagem, no normal, ela passa por alguns obstáculos, algumas necessidades, e aí olha para o gestor, que muitas das vezes está ali falando vem, continua, vai para cima, e fala, para você é fácil, porque você tá assim, porque você mora em tal lugar, porque você tem tal carro, mas tem um processo, né, Moisés? E acho que te chamar aqui é justamente para que você conte, para que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender também que se você conseguiu passar por esse processo é porque você é um ser humano igualzinho a eles. Teve dúvidas, teve incertezas, acho até que já deve ter pensado em desistir, a gente vai falar sobre isso. Vezes. Então, como sempre, a gente precisa começar pelo começo. Me fala aí como é que começou a história do Moisés Almeida na corretagem. Assim, Anderson, eu sou um cara que eu sempre tive uma jornada de vendas, né? Então eu trabalhei com vendas de diversos segmentos. Cara, desde comprar muamba na 25 de março para revender a vendedor de shopping, né? Loja de surfwear. E quando eu vim para corretagem, na verdade eu estava desacreditado de vendas, na verdade. Né? Eu era um cara que eu já era pai de 2 filhos, e eu trabalhava numa loja de surf e ali já não tinha mais essa pegada, né, cara? Pai de família, loja de surf, as pessoas têm um pouco desse preconceito, né? Vagabundo, né? Uhum. Então, e aí eu ficava muito naquela, uma pressão familiar muito grande. Não, eu já tô com um certo preconceito, e aí me ajuda aí a entender, porque assim, era uma loja de surf aqui no Rio ou em São Paulo? Não, em São Paulo. Mas e aí, mano? Porque São Paulo não é longe pra galera surfar? Como é que é isso? Então, mas é aquilo, né? Apesar de não ser praia, né? Uhum. Existe um nicho muito forte em São Paulo. É mesmo? Não sabia. É um comércio, assim, bem aquecido. E, cara, eu vivia ali disso, né? Até que eu falei, cara, eu preciso de algo mais estável pra minha família. Como eu disse, já era pai de 2 filhos, né? Então eu fui trabalhar como cobrador de ônibus. Uhum. E trabalhei como cobrador de ônibus por 5 anos. Caramba, em 2 empresas distintas, né? Fiz uma passagem por uma empresa, depois acabei voltando pro comércio, não deu muito certo, voltei pro ônibus. E ali, após uma situação ali bem complicada, que me fez refletir muitas coisas, eu pensei em, cara, falei, não, preciso mudar de ramo, eu preciso dar uma oportunidade diferente para minha família. E o que acontece, cara? Nesse processo, eu saí da empresa de ônibus e um amigo meu, antigo de São Paulo, um querido, ele já tinha ingressado na Cury, né? Não, Netinho, ele tinha ingressado na Cury na época. Ele, cara, me fez um convite. Pô, tu tá trabalhando? Eu falei, não, eu saí lá da empresa de ônibus e tal. Então, ficava sua experiência. Eu falei, cara, o que você tá fazendo da vida? Né? Então, isso, finalzinho de 2010, início de 2011, ele chegou em casa com, cara, assim, em 3 meses o negão mudou de vida, cara. Assim, ele chegava lá, a gente tinha uma rotina de sempre estar presente, sempre se ver, e ele sumiu. 3 meses depois ele apareceu com um carro comprado,
né, bem vestido, vida diferente. Ele falou, cara, eu vim aqui te fazer um convite porque eu tô numa parada que mudou minha vida. Eu falei, como assim? Ele falou, mudou minha vida. E aí ele explicou, olha, estamos aqui fazendo um lançamento, tu quer fazer uma experiência com a gente? Eu falei, bora, né, não tem o que fazer. Eu já tinha tentado uma vez, já tinha ido conhecer uma vez o mercado imobiliário através de um outro amigo, mas eu não cheguei a trabalhar. Eu fui lá, conheci, entendi como era a rotina, vi como que era o negócio, isso em 2009, era outro mercado. E eu falei, opa, não, acho que não é meu momento. E aí, quando foi nesse momento, eu falei, vamos lá, vamos entender. E a cena até engraçada, cara, que o Netinho me chamou para conversar com o Bruno Dalbello, que o Bruno Dalbello na época era gerente, recém, né, instituído como gerente ali na Curivendas. E esse dia eu tinha acabado de chegar de um jogo de futebol, jogo de São Paulo. Que eu fui pra entrevista com o Bruno de jaqueta de time, touca de Independente, aquela coisa assim. Caramba. Bem, era tudo da torcida do São Paulo. Era tudo pra assim, o cara olhar pra mim e falar, não gostei desse cara, né? Tipo, não quero ele e tal. O Bruno palmeirense já tem isso. O Bruno palmeirense já tem esse negócio, né? E aí a gente chegou ali, eu acho que o papo foi legal, foi maneiro o papo, casou ali, né, na ideia na hora. E a gente conseguiu já de cara ali entender que tinha uma sintonia com o negócio. E o Bruno me fez o convite pra, cara, vamos conhecer. E aí a gente fez esse processo lá. Começamos um trabalho lá em São Paulo, lá no Único Mogi. Só para entender, né? Uma cidade... Hoje as pessoas reclamam muito de, por exemplo, morar na Baixada, morar em Campo Grande, trabalhar em Niterói. A gente tá falando algo de 50, 60 quilômetros. Mais ou menos isso. Né? Falando de Guarulhos para Mogi, papo de 80 quilômetros mais ou menos. Então é bem distante. Né? Então... E aí, cara, a gente fez uma experiência lá. Eu não vendi, né? Não vendi nada, assim, troquei figurinha, não vendi nada. Quanto tempo? Lá foi uns 2 meses mais ou menos, eu não vendi nada. E aí pintou o convite de vir pro Rio, né? Então o Bruno fez o convite, o Guilherme Matos na época fez o convite pro Bruno pra gente vir conhecer a operação do Rio. E na época eu lembro que, cara, eu não vendi. E minha sugestão foi pro Bruno, olha, Bruno, cara, eu não vendi, eu não vou. E aí veio um primeiro passo ali, eu acho que o primeiro papel do gestor importante ali acho que de valorização, né? Foi quando o Bruno virou e falou, cara, assim, a gente tá montando um time e vai pra lá. Se não fizer sentido para as pessoas que estão com a gente ir, então nós não vamos. E aí eu me senti responsável acho que pela demanda de todos, né? De vir pro Rio. E, cara, acabei que a gente veio pro Rio, né? Uma parada muito louca, porque foi... pensa num choque cultural, cara. A gente saiu de manhã de Mogi das Cruzes, é uma cidade... Não sei se você conhece Mogi das Cruzes, mas é uma cidade extremamente limpa. É uma cidade de colono japonês, então é tudo muito organizado, tudo muito... Cara, assim, até o fluxo das vias são, assim... Bem certinho. Muito certinho. E a gente sai 9 horas da manhã de Mogi das Cruzes, após uma apresentação lá, uma premiação, e vem pro Rio. Cara, quando a gente chega às 5 horas da tarde no Rio, a gente chega na Pavuna. Ali na feirinha da Pavuna. Então você imagina o choque. Você sai de uma cidade extremamente organizada e você chega na feirinha da Pavuna. Né? Faltando cair gente da passarela, assim, aquela bagunça, feirinha. Pavuna é bem periférico, né? Então assim, foi um choque bem, assim, bem assim, bem diferente, né? Porque quando você vem pro Rio de Janeiro, cara, você imagina o Rio de Janeiro né, do Manuel Carlos, né? Das novelas. Né? Rio de Janeiro Esse era o Rio que você tava vindo. Que a gente imagina, né? Ia conhecer a Garota de Ipanema. A gente imagina que o Rio que a gente vai viver ou vai conhecer é o Rio das belas praias, né? Da galera bonita, correndo na praia, né? Tipo, cara, é esse o Rio que a gente imagina. E, por outro lado, a mídia mostra um Rio que é todo mundo matando todo mundo, que não sei o que, então, e você, que Rio que eu vou viver? E quando você chega e você começa a entender, desbravar o Rio, começar a entender o que é o Rio de Janeiro, assim, você fica, cara, peraí, isso aqui é totalmente fora dessa realidade.
E a gente, cara, foi encarar esse desafio, que foi fazer o primeiro projeto aqui nosso, que foi na Pavuna. Né? E para quem acha, né, que o gestor nunca passou por nada, aí vai um pouquinho, né? Eu já tava ali 2 meses sem vender, cara, a grana que eu tinha já tinha acabado, não tinha mais grana para nada. A gente veio pro Rio, a gente foi morar numa casa, 10 cabeças, uma casa de 2 quartos, cara, Na Pavuna. no centro de São João. Tá. Pra melhorar um pouco. Que é divisa com Pavuna, né? A gente não foi ainda morar na Pavuna, a gente foi morar no São João. Uhum. Mas enfim, ali no centro de São João, ali bem naquela rua da Telemar, uma casa, cara, assim, a gente tem que agradecer a Deus, acho que pela nossa jornada. Mas assim, a casa era complicada, a casa bem ruim, era uma casa que não tinha ventilação, era 10 cabeças, todo mundo dormia no chão, ninguém, cara, sabia fazer nada, era eu e mais um amigo que sabia fazer comida. Que isso, velho. Era isso. Cara, imagina 10 pessoas dividindo um banheiro, todo mundo dormindo no chão, não tinha conforto nenhum, né? Então era literalmente ir pra guerra. Mas ali aquilo nunca foi pra gente nada mais que, acho que, sei lá, um sacrifício fora do normal. Aquilo pra gente foi, cara, um processo, né? Não, peraí, a gente precisa passar por isso aqui. Mas você tinha isso na cabeça, Moisés? Porque assim, eu tô pensando aqui, 2 meses sem vender, o desafio de sair de perto da família, ir para um estado muito longe, desconhecido, para uma realidade completamente diferente da que vocês imaginavam. Como era, principalmente nesse início, deitar a cabeça no travesseiro ali, porque você está falando que era o processo, mas quando a gente, hoje é o processo, mas quando a gente está dentro do processo, é difícil, porque a gente não sabe quando exatamente esse processo acaba, né? Como que era? O que passava na cabeça ali? Ou vocês se ajudavam? Como era isso? Assim, no começo, cara, tudo são flores, né? Então, no começo um não tem grana, o outro tem, a gente divide e vai, e beleza. No começo a família, por mais que minha família a princípio não foi muito a favor dessa minha transição pra cá, acho que meu grande incentivador foi meu pai, né? E assim, minha família não era muito a favor, porque, cara, tu tá aqui, tu não tá ganhando dinheiro. Minha família nunca teve grana, cara, então não podia me mandar grana pra eu me manter. E a gente, cara, se virava. Verdade, eu não tinha nem colchão, cara, assim, eu dormia no colchão emprestado da galera, enfim. E aí no começo é isso, um ajudava o outro e ok, a gente foi se virando e tal. Só que com o passar dos dias, cara, e você não vai vendendo, e pra você comer, você precisa pegar um dinheiro emprestado. Pra você dar um passarinho, você tem que pegar um dinheiro emprestado. Pra você fazer... Cara, aquilo começou a me minar de uma forma que eu comecei a fazer o meu processo. Ali o trabalho, a incerteza de quando ia dar certo, né? Então, e aí você já começa a sentir, tipo, cara, não é pra mim, eu acho que eu tô investindo errado, eu acho que eu vou voltar, enfim. E ali, cara, eu me vi numa situação de praticamente já 30 dias mais trabalhando aqui no Rio, então já eram 3 meses de trabalho. Cara, não vendi, não tinha mais nada. Já tinha pegado grana com o Bruno, já tinha pegado grana com outras pessoas que trabalhavam aqui, assim. Então era 10 meses, 2 meses em São Paulo, e aí já tinha um mês aqui no Rio. Mas já tinha mais um mês aqui no Rio. É. E aí, assim, cara, com essa pegada eu já cheguei pro Bruno um belo dia, assim, acho que lembro que era já finalzinho da reta final ali do Paris, que era o primeiro produto lá da Pavuna. Eu virei pro Bruno e falei, cara, eu vou embora, me ajuda aí. Eu vou embora. Só que eu não tinha grana pra ir embora. Então eu não podia ir embora. Eu não tinha grana pra ir embora, cara. E aí eu cheguei um dia pro Bruno e falei pro Bruno assim, falei, cara, mano, me empresta uma grana pra ir embora. Porque eu vou embora, arrumo um trabalho lá, sei lá, volto pro ônibus, pro shopping, alguma coisa nesse sentido, ganho grana e, mano, eu te pago o que eu tô te devendo e pago essa grana aí que tu vai me emprestar. E eu lembro aquele dia, cara, eu acho que eu ouvi a frase que mudou minha vida. Eu virei a chave naquele dia. Porque a chave a gente não vira, mano, quando alguém chega pra gente e fala assim, olha, não, você tem que fazer isso, isso, isso.
Porque nós, ser humano, tem por predisposição ser relativamente rebelde, né? Vamos dizer assim. Existe uma fase da adolescência que ela fica dentro de você o resto da vida, né? Então a criança tá aí, o adolescente tá aí, e por mais que você adulto amadurece, tem suas questões familiares de vida, ok? Você tem ainda essa matriz lá dentro de você. Uhum. E aí o Bruno chegou pra mim e falou o seguinte, falou, cara, beleza, olha só, você tá trabalhando todo dia. Assim, no ônibus eu trabalhava 17 horas por dia. E aí eu não me via trabalhando menos que isso aqui na Cury. Uhum. Então, eu trabalhava, a gente levantava normalmente 4, 5 horas da manhã, ia pro metrô da Pavuna, fazia panfletagem. Cara, trabalhava o dia ligando, grampeando mais, preparando mais folheto, que não tinha lead, cara, não tinha... chegar no stand e alguém te dá um lead ou rede social, você chegar a fazer um videozinho e jogar a tua cara e impulsionar e tudo certo. Então era desbravar mesmo no braço. E a gente acordava assim, cara, 4h30, 5 horas da manhã, ia pra Pavuna panfletar. Ou para as outras estações mais próximas. Voltava pro stand, preparava mais folheto, 4, 5 horas da tarde, ia de volta. E só chegava em casa 9, 10 horas da noite pra comer alguma coisa, pra, cara, organizar as coisas, grampear mais folheto muitas das vezes pra ir pra rua de manhã. Então a palavra do Bruno naquele dia foi, cara, você tá fazendo certo. Você levanta cedo pra trabalhar. Cara, você não entrega tudo que você pode. Você atende direitinho, cara. Você traz cliente no stand. Acho que é só questão de tempo. Eu falei, Bruno, mas o tempo que eu não tenho mais. Eu não tenho mais esse tempo. Eu lembro, man, que era assim, o produto ia fechar o stand no domingo. Isso era uma terça-feira. E o Bruno falou assim pra mim, falou, cara, faz o seguinte, fica até domingo. Se você não vender até domingo, não assinar nenhuma venda até domingo, você tá liberado. Eu te dou a grana pra você ir embora. Mano, perdoa o que você me deve. Caramba. Falei, pô, legal. E ainda assim, eu te dou... você vai embora, perdoa o que te deve, tá tudo bem. Eu falei, pô, já fiz um bom negócio. Já vou deixar de dever alguém, né? Cara, e vou conseguir ir embora. Então fico até domingo. Beleza, terça-feira até domingo. Cara, quem já ficou esse tempo todo não ia matar, ficar mais 5 dias, 6 dias. Era um bom negócio pra você. Era um bom negócio. Mas aí veio outro negócio. Aí ele falou pra mim assim, pois bem, se você vender, você fica. Eu parei, pensei, falei, beleza, fechado, cara. Afinal de contas, o que a gente queria era que desse certo mesmo. Cara, e aí os dias foram passando. Quarta, nada aconteceu. Quinta, nada aconteceu. Na sexta, eu lembro que todo mundo saiu. Tem um restaurante ali da Pavuna chamado Lampião da Pavuna, não sei se existe ainda esse restaurante, comida nordestina e tal. E aí todo mundo do stand resolveu sair e almoçar pra comemorar o resultado, porque tinha zerado praticamente o produto, tinha sido um sucesso, é o primeiro produto nosso aqui e tal. Cara, só que esse dia eu entendi que não tinha o que comemorar. Falei, não vou comemorar, cara, não tem por que comemorar. E aí eu peguei e não fui. Cara, eu fiquei no stand, ali trabalhando, atendendo. Só como todo mundo foi embora, foi até um recepcionista, cara, foi almoçar esse dia. Porque não tinha nada, era só gente ali. Veio 2 moças subindo a rua, né? O stand era lá em cima, na ladeira. E na direção do stand, olhando pro stand, na direção do stand, eu falei, cara, não é possível agora. E aí a menina entrou, só que ela entrou no stand procurando a Natália, uma outra amiga que veio com a gente de São Paulo, né? E com o folheto da Natália. Só que assim, eu aprendi uma parada, cara, quando você trabalha em equipe. Você ajuda o formato a acontecer. Se você vendeu ou se você não vendeu, não faz diferença se você se propõe a ajudar. Você tem que fazer a tua parada. Ali eu já estava convencido de que eu sabia fazer. Eu só não estava convencido de que daria certo pra mim.
E as meninas entraram, as 2 irmãs. Eu fiz um atendimento que eu sabia fazer, peguei a documentação todinha, guardei e tal, e marquei com elas, porque a gente pegava a documentação, dava pro crédito e marcava para assinar mais tarde, até redigir o contrato certinho. Eu peguei as 2 documentações, fiz tudo, liberei as clientes, fiz o fluxo e tal, elas gostaram, liberei as clientes e marquei para elas voltarem de noite para assinar. E quando a Natália chegou, eu fiz a minha parte, entreguei as 2 pastas na mão dela, ela virou para mim e falou assim, cara, olha só, você ficou aqui, a Natália também não tinha vendido, não é justo eu ficar com tudo, né? Eu não sabia nem o que era 50, descobri nessa ocasião. E aí a Natália me deu uma venda pra mim e ficou com uma venda pra ela. Mas Deus faz umas paradas, man, que a gente não mede. Uhum. E aí, o que era? Eram 2 vendas da Natália. Eram 2 vendas da Natália. Não era uma venda do Moisés e uma da Natália. Eram 2 vendas da Natália. Mas Deus, ele vê a atitude, né, e retribui a gente de outra forma. E aí, quando as clientes voltaram para assinar, eu tava super feliz, porque, cara, realmente estava acontecendo, eu tava fazendo uma venda. As meninas voltaram à tarde, à noite, e voltaram com mais um irmão, né? Então, ficou justo, ficou 2 vendas para a Natália e uma venda para o Moisés. Caramba. Né? E ali eu falei, meu, deu certo. Aconteceu, isso na sexta. No sábado, cara, apareceu um cliente que tinha falado comigo lá atrás, cara, no comecinho. Uhum. Voltou o cliente, dei mais uma venda no sábado. Falei, meu, agora vai. Agora eu não volto mais, né? Agora vai. Cara, no domingo, inacreditável. Domingo eu assinei mais 2 vendas, 2 últimas unidades do projeto. Também um cliente de retorno, um cliente que tinha tido uma ocasião chata até, de preconceito. O cara falou que não comprava imóvel de paulista safado. Eita. Esse tipo de coisa, assim. E aí o cara voltou com um primo, né? E até a situação ficou meio quente, né? Quando aconteceu a cena. E ele voltou com um primo, até achei que era uma cobrança, algo desse tipo. E ele voltou, pediu desculpas e assinou mais uma venda, e o primo também assinou mais uma. Conclusão, eu de falido a 5 dias antes, 4 dias antes, assinei 4 vendas, cara. E aí eu ganhei dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida inteira, né? Então, nem trabalhando 30 dias, 17 horas por dia, que eu trabalhava no ônibus, eu não conseguia ver uma grana desse jeito. Nessa época, sei lá, dava em torno de 7, 8 mil reais. Mas assim, era muita grana. Eu nunca tinha visto esse dinheiro, cara, assim, em dinheiro, assim, eu nunca tinha visto isso. E a gente recebia, era legal, porque a gente recebia, na época, né, você fazia venda e tirava a comissão ali na época, né, então não tinha, existia algumas, mudou, né, a legislação mudou, então na época não, vendeu, assinou o contrato, acordou, tá liberado. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, cara. E eu liguei pro meu pai, né? Eu só lembrava do meu pai, porque meu pai foi muito incentivador. Eu falei pro meu pai, deu certo, cara, deu certo. Agora vai, deu certo. E aí sim, minha chave virou. Aí, cara, no próximo empreendimento foi Londres. Aí foram 13. Sim, 13 assinaturas no mês. Aí depois 8. Cara, assim, aí depois foram só. A gente acertou a veia ali, né? Então começou a acontecer as coisas. Mas não deu, né? Então existe um processo. Não, e não é assim, tem um processo. E olha que interessante, né? Parece, a impressão que eu tenho é que se você se sentia um pouco culpado naquele momento de não estar participando de algo que está acontecendo. Sim, totalmente. E aí você falou, não vou. Não, beleza, respeito que a galera vá comemorar, mas eu não vou. Porque eu quero ter motivo para comemorar também. Tem um motivo coletivo, acho que todo mundo quer que as coisas funcionem, né? Então você já tinha percebido que vir para o Rio de Janeiro no coletivo tinha funcionado, mas precisava funcionar para o Moisés. O individual. E a sua atitude foi, não, eu vou continuar. Muitas vezes as pessoas querem parar, né? E você fez um bom negócio com o Bruno e esse bom negócio te incentivou, porque eu acho ali, Moisés, que você, na minha visão, eu acho que você não estava decidido a sair ainda.
Porque é o que você falou, a gente é teimoso. Se você tivesse decidido, você não ia aceitar a proposta do Bruno. Não, com certeza. Eu acho que o Bruno te deu ele te deu a força que você estava precisando naquele momento. Eu acho que não era eu não acho que eu estava decidido a não continuar. Uhum. Eu acho que é o que acontece com muitos corretores, cara. Principalmente quem está iniciando. Sim. Né? Não é que o cara está decidido a não continuar. Porque quando o cara chega aqui e vê que o negócio acontece, ele até quer sair. Mas sai com aquela... Cara, podia ter dado certo. Então eu não estava decidido a não continuar. Eu estava decidido a... Cara, eu preciso sustentar minha família. Eu já tinha 2 filhos, cara. Então você não tem muita escolha nesse momento. Não pode errar muito ali, Você não pode errar. Você não pode dar muita margem para erro. Né? E aí você tá com uma galera que pensa diferente, que tem uma vida diferente, que tem estilo diferente, outros não têm filhos, outros tinham filho recém, né? Bruno e Renato, por exemplo, eram pais de recente, né? Pai de primeira viagem ali, então estavam ainda surfando esse negócio de ser pai. Não, eu já tinha essa responsabilidade. Eu tinha um filho de 6 anos ali e tinha um filho de 2 anos. Então, já tinha cobrança, já tinha pai, eu quero, já existia isso. Uhum. Então o peso era muito complicado ali. Então não tinha decisão de não continuar. Eles tinham decisão de, cara, eu preciso buscar meios de sustentar minha família. Você precisa virar, né? Preciso virar essa chave, cara. Preciso virar alguma coisa. Legal. E assim, é bom a gente ver essa história, né? Porque essa história está sendo contada por você, mas eu acho que ela também pode ser contada por mais pessoas. Caio, solta pra gente a surpresinha que a gente tem pro Moisés aí. Pô, vocês começando. Vamos lá. Aí vai me fazer chorar, cara. Eu sou chorão. Fala, Moisés. Aí, galera pediu pra falar de você, cara. Pô, 14 anos é muita história, muita coisa já vivida aqui no Rio, né, bicho? Muita coisa boa, dificuldades também, que a gente sempre tira o lado positivo da história, né? Nesses 14 anos de história. Mas uma história que, na realidade, não começou aqui no Rio, né? Começou em São Paulo, estava prestes a mudar para o Rio de Janeiro, só que eu tive a boa nova de te conhecer antes, né? 2 meses que o time estava para se mudar para o Rio de Janeiro, o Netinho te apresentou, né? Eu estava no churrasco com a família e ele falou, pô, Bruno, eu tenho um amigo, ele tem tudo a ver com o nosso negócio. Eu falei, pô, Netinho, traz ele aí então. Daí chega o Moisés lá, de boné de São Paulo, camiseta, até o tênis era de São Paulo. Pô, Netinho, volta com esse cara, bicho, volta com esse cara, assim não dá. Aí, mas, bom, brincadeiras à parte, a gente conversou e marcou de conversar durante a semana. Trabalhou ali 2 meses, e na hora que eu estava vindo pro Rio de Janeiro, eu falei, Moisés, tu vem com a gente. Aí o Moisés até na hora, pô, Bruno, mas eu não vendi ainda aqui, cara, como vai ser? Eu falei, pô, não vendeu ainda. Porém, cara, você tem tudo pra dar certo no negócio, você é um cara prestativo, você é um cara que ajuda as pessoas, você é um cara que pegou rápido o negócio. Se você continuar assim, você vai dar certo na corretagem. E foi aí que você veio com a gente pro Rio. E pra nossa sorte, né, pra minha sorte, do Renato também, da galera que fez aposta em você pra vir aqui pro Rio, você acertou num curto espaço de tempo, né? Então a gente sabe que a trajetória inicial, primeiro, segundo, terceiro ano, foi ali com muita dificuldade para a gente colocar um negócio no trilho, né, como a gente costuma dizer, mas hoje a gente está aqui contando essa história, muitos produtos que nós já passamos, muitas pessoas boas aí que já passaram pela gente, pelo trabalho, pessoas que você como iniciou como corretor e hoje pode se orgulhar de ter treinado muita gente, ter colocado uma galera no mercado imobiliário. Que você continue assim, sendo esse cara bacana, esse cara do bem, trabalhador. E é isso aí, que a gente tenha muitas e muitas histórias pra contar. Um abraço. Pô, que isso, cara. A primeira já é uma pedrada. Porra. Mano, beleza? Pô, acho que por essa você não esperava, hein? Mas hoje, seu primogênito vem aqui, em nome dos meus 2 irmãos, falar um pouquinho o quão orgulhosos nós somos de ter você como pai, de ter esse companheiro ao nosso lado a cada momento que nos ensina a seguir o melhor caminho possível, pai. Então, ó, tamo junto. Obrigado por tudo. Nós te amamos, viu? Pô. Oi, amor. Hoje pediram para eu gravar um vídeo falando um pouquinho de quem é o Moisés. E é um vídeo fácil, mas ao mesmo tempo um vídeo difícil. Porque você é essa pessoa alegre, alto astral,
sempre com esse sorriso no rosto, sempre bem disposto, sempre muito receptivo, sempre muito paciente no seu dia a dia de trabalho. E você é essa pessoa também em casa. Você é o Moisés esposo, pai, filho, amigo que todo mundo gostaria de ter. E hoje eu fiz uma pergunta para os seus filhos, eu perguntei para eles se eles pudessem te resumir em uma palavra, qual palavra seria essa? E eles me responderam que se eles pudessem resumir você em uma palavra, seria a palavra inspiração. Que isso? Eles falaram exatamente aquilo que eu penso quando eu olho para você. Você realmente é a minha inspiração. E eu amo dividir a vida com você, eu amo tudo que a gente vem conquistando juntos, eu amo a maneira como você leva a vida, como você enxerga a vida, eu amo como você é o equilíbrio, sempre. E eu queria dizer para você que não importa a situação, você sabe que tem em mim uma grande amiga também, além de sua esposa, né? E eu poderia falar aqui muitas coisas, mas eu queria finalizar esse vídeo dizendo que eu te admiro, eu te respeito muito e eu amo você, tá bom? Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Respira aí, brother. Respira, porque é pra isso, né, Moisés? Assim, isso reflete um pouco, né? Passa um filme de tudo que aconteceu. Faz a gente pensar que valeu a pena, Moisés? Pô, cara, só valeu a pena. Assim, quando eu vim pro Rio, cara, o Cauã, que é meu filho mais velho, ele tinha 5 a 6 anos ali. E na primeira oportunidade que ele teve de vir pra cá, foi no final do ano, né, nas férias escolares, ele tinha 6 anos, e ele veio, e assim, não tinha com quem deixar ele, não tinha, cara, ele batia stand comigo, depois de dia e tal, tudo aquela loucura. A gente não tinha, cara, tinha que fazer junto, né? E eu sinto que aquilo foi tão importante pra ele, passar aqueles dias comigo, passar aquela jornada comigo ali de viver minha rotina diária ali comigo, que até hoje, quando a gente conversa, ele lembra, ele fala: pai, quando eu tinha 6 anos que eu vim pra cá, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo. Então, assim, marcou a trajetória dele, marcou a minha trajetória. Então, como não emocionar com tudo isso, né? Assim, antes dessa corrida toda, cara, eu tive uma segunda tentativa de desistência. Foi quando eu perdi meu maior incentivador, cara. No meio desse momento que tava dando tudo certo, que eu lancei o Londres e meti 13 vendas e logo começou o online da Cure, né? Eu fui o primeiro corretor online aqui do Rio de Janeiro, né? Então, cara, o online da Cure do Rio de Janeiro, funcionando, um negócio acontecendo, cara, eu super feliz, assim, no meu maior momento de felicidade, eu tive a infeliz, né, surpresa de perder meu pai no meio desse processo. E eu enterrar meu pai no Dia dos Pais. Meu Deus. E aí eu olhei pra trás e falei: cara, será que vale a pena eu estar longe da minha família? Ali, minhas irmãs, minha mãe, ali. Na época a gente não foi uma saída muito fácil, né? Dali de todo mundo ficar tudo junto, não foi uma saída muito fácil. E meu pai era o único que falava: cara, vai. E eu, quando eu perco isso, eu falo: cara, será que vale a pena? Aí é um momento que você faz uma reflexão: será que vale a pena? Eu cheguei até a falar para os caras: cara, não sei se eu volto. Mas aí eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5 dias em casa. E eu, sabe, daquele site, falou: cara, se ficar aqui você vai pirar. Porque tudo que eu fazia em casa, cara, eu era muito agarrado com meu pai. Uhum. Então tudo que eu fazia em casa lembrava meu pai. Se eu entrasse na sala da minha mãe, por exemplo, cara, meu pai ficava em casa ali e tal, às vezes eu entrava, chegava, ele tava deitado no sofá, sabe, eu sacaneava ele, sabe, jogava um travesseiro nele, uma almofada,
sabe, puxava o chinelo, sabe, e ele vice-versa também. Eu tava lá, às vezes sentado do nada, ele passava do nada lá de fora, jogava água. Meu pai era um garotão, assim, sabe? Nos seus 60 e poucos anos era uma criança. Sabe? Então, assim, era a vida, um sacaneando o outro ali e tal. Então, esse momento me fazia muita falta. Então eu ficava ali, cara, negócio. Não. Falei, pô, peraí. A decisão é não ficar aqui. Como que eu vou fazer pra não ficar aqui? E, cara, voltei e aí minha fuga foi o trabalho. E, assim, só tenho a agradecer, né? Porque, querendo ou não, isso também acabou sendo força pra eu continuar. Então eu tinha já ali a programação, né? De tudo aquilo que ele me ensinou, me passou no dia a dia, cara. E eu tinha um motivo pra não estar mais em São Paulo. Então agora eu precisava acontecer de verdade. E aí, cara, foi olhando esses caras, olhando o Bruno, olhando o Renato. Cara, os caras, porra, sempre foram, assim, inspiração total, né? Foram ali incentivadores do nosso negócio. E aí veio a coordenação, alguns meses depois. A gente já tinha uma equipe de online ali sólida. O Renato era o nosso gerente na época. Acabei ficando, né, nessa divisão, acabei indo pro Renato. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito bacana no online, né? Veio a coordenação. A coordenação, a gente começou a crescer de uma forma tão bacana, né? E eu acho que aí é aquilo que eu falo, que normalmente o instinto de liderança, a gente pode ensinar as pessoas a fazerem qualquer coisa, né? Mas a liderança, eu acho que já nasce com as pessoas, né? E eu costumo dizer que eu sou um cara que eu sou predestinado a ser líder, né? Todos os lugares onde eu passei sempre ali teve essa parada de chamar a responsabilidade, de puxar, de vamos junto e vamos acontecer. E aí veio a coordenação, a gente começou a fazer um trabalho muito bacana e começou a inspirar as pessoas que estavam em volta, gerentes que estavam entrando novos na empresa que não sabiam o processo. E eu tive sempre muita facilidade com o processo, né? Em pouco tempo eu dominava o processo de uma forma que eu sabia tanto do Hipnobox, que era nossa CRM na época, né? Era o Hipnobox antigo, quanto o formato de negócio da empresa eu dominava assim com muita facilidade, aprendia com muita facilidade. E aí, cara, eu mais ou menos um ano depois da coordenação, eu tive a grata surpresa, e sim, de receber o convite para ser gerente, né? E nessa época, assim, houve uma modificação na estrutura da empresa, né? O Renato, que era nosso gerente online, foi assim, um time de PDV, e o time ficou comigo praticamente, comigo e com o Márcio, que era o outro gerente na época. Assim, isso pra mim foi muito legal, assim, saber que o meu trabalho foi tão bem visto, que na hora de... Porque assim, é normal, né, cara? Você ia promover alguém, o Bruno foi promovido na época, você ia promover o Moisés a gerente, o Moisés ia lá, fazia o negócio lá, tocava outra operação e tá tudo bem. É muito prático. Mas os olhos do Bruno, dos nossos gestores na época, era tão... foi tão focado ali nisso, falou, cara, peraí, acho que tem um que a mais ali, né? E eu assumi ali a gerência de online na época. E aí a gente conseguiu fazer um excelente trabalho ali, foram 4 anos, né, como gerente de online, fazendo um trabalho de excelência, de ponta, né, conseguindo desenvolver. E nesse meio tempo, né, cara, você vai formando pessoas. Aí você vai formando novos coordenadores que depois viraram gerentes, você vai formando pessoas que vão se interessando pelo processo, depois viraram GP, e viraram... Então, assim, nesse caminho você vai deixando um legado. Né? E é o que eu sempre falo para os meus liderados, pessoas que estão comigo ali diariamente, é que você nunca, como líder, como formador, como gestor, você nunca pode ter medo de formar alguém que possa ser melhor que você. Na verdade, você forma as pessoas para serem melhor que você. Você forma as pessoas para elas fazerem o que você faz melhor do que você faz. Esse é o sentido do negócio. E se elas conseguirem destaque,
adiantarem na empresa e se promoverem, passar e algum dia se tornarem seu chefe, o seu líder em algum momento, só prova que você fez o seu trabalho muito bem feito, né? Então, assim, dentro dessa formação, tem diversas pessoas da Curivendas, se você parar pra pensar, em algum momento trabalhou comigo, tem alguma influência ali. E beleza, e tá lindo, tá tudo bem. Acho que é por isso que nós trabalhamos todos os dias. Então, formando, crescendo, montando, cara, e divide, vai pra lá e vai pra cá. E eu sempre tive esse conceito comigo, cara. O que a empresa precisa? Cara, como eu posso contribuir com o crescimento da Curivendas? De que forma eu posso contribuir? Acho que dessa forma eu acabei sendo visto no momento para ser chamado para ser gerente geral, depois posteriormente para ser superintendente, né? E assim por diante, né? E a gente nunca está preocupado com o próximo passo. A minha preocupação sempre é com o que eu estou fazendo agora. Tá bem feito. Moisés, o que você está fazendo agora? Tá bem feito? Cara, acho que a parada mais gratificante pra mim não é ver minha foto em primeiro no ranking. A parada mais gratificante pra mim é entrar no stand e você ver que, cara, a massa dos corretores, a maioria dos corretores, eles olham pra você como um semideus, né? Alguém diferente, sabe? E não só da minha gestão, assim, você olha pros caras, os caras estão olhando pra você assim, de uma forma assim, sabe? E quando eles conseguem te acessar, falar com você, parece que sabe, uma conquista enorme ali. Você fala, não, cara, calma, estamos aqui, sabe? Então, assim, então você vê o quanto você, de alguma forma, inspira eles. De alguma forma você ajuda aquele cara a continuar. E ó, o legal, assim, vários pontos do que você falou ali, mas tem um ponto que eu até vou te perguntar mais sobre isso, que você falou o seguinte: o papel do líder é fazer com que essa pessoa evolua sem medo dessa pessoa te ultrapassar. Na verdade, pelo contrário, né? Você falou que o papel do líder é fazer com que essa pessoa seja até melhor do que você, porque ela vai agregar mais qualidades, ou seja, você tem um pensamento muito corporativo num mundo, num mercado individualista. Sim. Porque é um mercado individualista, um mercado autônomo, é muito sobre você é a sua empresa, o que você está aqui representa a sua empresa, representa a Curi. Então, eu não sei se você já teve muitos casos, porque a gente lida com autônomo, de ter a dificuldade daquele profissional aderir, porque ele tem a certeza dele e ele acha que, independente do que a gente passou, da nossa estrutura, ele segue. Então, primeiro, acho que esse é um ponto importante, né, da sua visão, que é uma visão corporativa. Eu sempre digo para as pessoas que você não é promovido no momento que é oficializado. Você é promovido no dia a dia. Sim. E muitas das vezes quem te promove é o seu time. São os seus pares. São as pessoas que estão olhando e falando, cara, ele já... Tá fora da curva. Exatamente. E nem sempre é por resultado. Eu tinha um gestor que ele falava para mim o seguinte: é muito melhor ser o melhor corretor do que o pior coordenador. É muito melhor ser o melhor coordenador do que o pior gerente, o melhor gerente do que o pior gerente geral, e aí daí vai. Ou seja, é o que você falou, se preocupa com o teu processo. Se preocupa em ser o melhor naquilo que você está fazendo, porque quando você estiver lá em cima, quando as coisas estiverem acontecendo, aí você vai decidir se vale ou não a mudança de cargo. Porque se você está dando resultado onde você está, quando alguém te oferece um cargo novo, ele está te oferecendo mais responsabilidade. Com E certeza. se a tua linha, que é o que você falou, eu tenho uma linha de gestor, eu sou gestor naturalmente. É por isso que você aceita. Porque essa responsabilidade vai te fazer ajudar mais pessoas.
né? Então, participar da ajuda de mais pessoas, porque nem todo mundo vai aderir ao processo. E a minha pergunta é, nesse meio autônomo, você vê que as pessoas têm maior dificuldade em aderir o processo, justamente por ser autônomo? Muito, cara. Assim, eu já tive, né, nesse 14 anos de jornada, eu já passei por muitas coisas aqui. Então, já passei por cara que te implorava, pelo amor de Deus, para você promover ele. Outros caras que te implorava, pelo amor de Deus, para você não promover. Então, são pessoas, né? Mas assim, cara, as pessoas, elas... Acho que elas querem alcançar o topo. Todo mundo que entra no nosso mercado, principalmente, olha quem está no topo e deslumbra aquilo ali, né? Olha os feitos e deslumbra aquilo ali. Então as pessoas, elas pensam muito em chegar no topo. Visão correta, perfeito. Eu acho que a partir do momento que a gente não pensar em chegar no topo, eu acho que a gente começa a ter uma equipe morna que começa a declinar e vai chegar e não vai chegar vai chegar no fundo, não vai chegar mais no topo. Então quando você deixa de olhar para o topo, você está olhando para o fundo, e acabou. Essa é a visão. Então não é errado ninguém olhar para o topo, mas as pessoas, elas pensam sempre no topo, mas esquece o que tem no meio. O processo, né? Esquece o processo. Esquece que para você morar numa casa bacana, você tem que começar o processo, abrir mão de uma vida de luxo, ter uma vida mais simples, ter, né, cortar alguns gastos e ter outras responsabilidades até você chegar numa casa de luxo. Para você andar num carro de luxo, você tem que entender que você precisa ter um carro mais simples ou andar de condução por algum tempo, né? Então, cara, eu vou pagar um Uber 70 ou vou pagar um BRT 7, 5, sei lá, né? Então, precisa respeitar o processo. Então, como é que eu vou chegar nesse se eu não passar por esse? Sim. Né? Então, meu pai me falava isso muito, cara, se você der um salto do 0 pro 100, você não vai ter passado no 50, cara. Em algum momento você vai ter que voltar no 50 para entender como que é o 50. Para depois você chegar no 60, 70, até chegar no 100. Esse é o processo. Então, as pessoas, principalmente por serem autônomas, ou principalmente por, às vezes, terem outras experiências no mercado, chega aqui, é muito simples. Você quer ver onde acontece muito isso? Você tem um gestor lá novo. Eu passei por isso. Apesar de quando eu cheguei aqui no Rio não era tão novo. Eu já tinha 27 para 28 anos, então quando eu cheguei à gestão ali eu já tinha 28, 29 anos. Eu não era tão novo. Mas eu tinha pessoas na minha equipe, 40, 50, 55 anos, pessoas que já tinham uma jornada de mercado imobiliário no Rio de Janeiro, pessoas que já tinham sido gestores em outros lugares. E ali você sabe que gestor novo tem muita energia, né? Ali comete alguns erros que você depois você pensa e fala, caraca, eu nunca cometeria esse erro se fosse hoje. E aí você vê gente olhando pra você falando assim, ó, um fedeiro desse, eu sou muito melhor. Então, e aí o que acontece? A dificuldade da aceitação, né, de que ou uma mulher às vezes na gestão, né, vai dar ordem pro homem mais, né, que já está mais tarimbado de mercado. Não, porque eu não aceito receber ordem. Já ouvi isso. Eu não aceito receber ordem, não aceito receber direcionamento de uma pessoa que sabe menos do que eu. E aí, cara, eu acho que vai o nosso dia a dia, por exemplo. Eu, Anderson, eu tenho um hábito de diariamente conversar com o máximo de corretores da minha gestão possível. Caramba. O máximo possível. Diariamente eu converso com muitos corretores. Eu tenho um hábito de pedir para os meus gestores que toda vez que entra um corretor novo, seja calça branca, seja cara já tarimbado de mercado, seja como for, seja um Neymar do mercado imobiliário, seja quem for, eu peço para eles me apresentarem toda pessoa nova que entra, eu peço para me apresentarem. Eu gosto de conhecer todos os meus corretores. E por que isso? Cara, eu aprendo diariamente com um cara que chega na empresa. Outro dia eu aprendi um negócio com
um jovem que chegou, ele nem ficou, cara. Eu acho que o trabalho dele foi entrar aqui na empresa, conversar comigo um dia, me apresentar algo, me ensinar algo, um único dia, e depois desapareceu. Então, assim, esse é esse processo. Então o camarada chega aqui, ele começa, olha como que funciona o negócio. Ele chega aqui, começa, tem a vida dele, já viveu outras coisas. Aprende, fez uma venda, fez 2 vendas. Opa, já sei vender. Mas ele esqueceu que o gerente fez. Ele só ligou, trouxe o cliente, o gerente fez a aprovação, fez caminhada, mostrou o apartamento, mostrou tudo, talvez a conta, né, tem aquele trabalho, aquela pressão, beleza, e fez a venda acontecer. Ele fez a segunda venda, ele, não, eu já posso vender sozinho. E às vezes, cara, o cara assim, nem fez o processo, nem aprendeu ali, não aprendeu como que faz o negócio. Daqui a 3 meses o cara tá te pedindo uma gerência, mano. E aí é onde a gente volta e fala, cara, que bom que você tem a intenção de ser gerente, mas quer ser gerente na empresa? Aprenda, né? Cola no seu gerente e pergunta pra ele o que tornou ele gerente, o que fez ele se tornar gerente, qual foi a história dele, o que ele passou, qual foi o processo dele, o que ele passou pra chegar até aqui. Então, são esses detalhes que às vezes as pessoas esquecem, né? Eu sou um cara muito povão, né? Tô ali sempre no meio de todo mundo. E às vezes eu escuto algumas coisas assim no salão, tipo, porque o Moisés é isso, Moisés é aquilo. Cara, eu tô nem aí, tipo, eu não tô preocupado em ser melhor que ninguém. Nunca quis ser melhor que ninguém. O meu processo cara, eu preciso tornar o máximo de pessoas tão boas quanto eu posso ser possível. Uhum. E aí, cara, às vezes essa competição acontece interna. Sabe? Quando o gerente, às vezes tu tá treinando um gerente, aí você sabe, você é gestor, né, de pessoas, tá treinando um gerente. O treinamento de um gerente para ele sair do zero até ele ficar autossuficiente, se você fizer um treinamento, uma construção mental diária com ele precisa de pelo menos 60 dias para ele ter maturidade suficiente para ele iniciar uma boa gestão. Olha o tempo. E muitas das vezes os caras não querem respeitar esse tempo. Então, o gerente, ele começou... Isso acontece com o corretor lá. Fez 2, 3 vendas, o cara já começa a te pedir uma gerência. O gerente, ele começou a ter uma equipe, ter 10 corretores, começou a ter um resultado constante. E você tá ali com ele, ó. Vamos isso, vamos assim, faz assim, agora faz assim, agora faz assim, agora faz assim. O cara, ele quer ser gerente geral. O gerente geral, cara, ele passou um pouquinho ali da alta, ele começou a fazer um resultado parecido com o do superintendente. Eu tenho que ser superintendente. Calma. O processo, ele é diário. Sim. Como você falou, quem te promove são os seus próprios pares, cara. Quem te promove são os seus concorrentes. Quem te promove, cara, é o seu time, é o cara que tá abaixo de você que fala, cara, esse cara é fora da curva. Isso aí. Sabe, eu em todas as vezes que eu fui promovido, e nenhuma das vezes eu pedi uma promoção. Eu sempre pensei no seguinte: faça a sua, né, ali, o seu tão bem feito a ponto de que você não caber mais naquela posição. Então, seja gerente, tão bom gerente a ponto de que, cara, você não vai mais caber naquela posição. Mas qual é o momento que vai ser visto isso? Quando você formar coordenadores, tão bons coordenadores, que eles precisam ser gerente. Então, qual é a dica do negócio? Né? Não se preocupa em você crescer. Se preocupa em fazer os seus crescerem. Porque se o seu time cresce, se você treina o seu gerente a ponto dele, cara, dele ser tão bom quanto você, ou melhor que você, em algum momento da trajetória, essa vai ter que subir, vai ter que crescer, vai ter que ter uma ascensão no processo.
Não tem como, porque ele não cabe mais ali. E idem, e ele precisa formar ali os coordenadores dele a ponto dos caras serem gerentes. Ser gerente autossuficiente. Então não adianta você olhar um processo. Eu poderia, nessa jornada toda, olhar só para o Moisés. Então eu vou ser bom nisso, vou ser bom naquilo, vou ser bom. Uhum. Mas se eu não tivesse pessoas para assumir, fazer o que eu fazia, como é que eu poderia dar um passo à frente? Então você não pode dar um passo à frente se você não tem quem faça o que você faz. Tem que preparar o terreno, né? Você tem que estar preparado. Então, você não pode ser coordenador se você não tiver uma equipe que compre o teu barulho e te ajuda e faça o suficiente e pontue para substituir o ponto que você vai deixar em aberto. Sim. Você não pode se tornar gerente depois de ser coordenador se você não tiver um coordenador ali naquele grupo, 1, 2, 3 no grupo que você tem de corretores, preparados para ser novos coordenadores. E assim, para ser gerente geral, você não pode ser gerente geral se você não tiver ali 4, 5 gerentes, né, coordenadores ali que vão se tornar gerentes. Sim. E assim sucessivamente, né? Que nem... Então eu penso nos próximos passos. Quem não pensa? Que pensa nos próximos passos. Enquanto tiver oportunidade de crescimento na Curivendas, eu vou sempre buscar o crescimento na Curivendas. É isso. Eu ia te perguntar isso agora. Você já me deu a dica que assim, a gente infelizmente está chegando no final do Maincast, mas e o Moisés quando olha para frente? A gente pode olhar para frente e esperar daqui a pouquinho um Moisés diretor? Cara, isso é quem pode dizer, né? Primeiramente Deus e segundo nossos gestores, né? Mas o Moisés ele nunca vai estar pronto para o próximo passo, né? A gente bobeira quem fala, eu tô pronto para o próximo passo. É um processo também. É um processo. Sim. Mas hoje o meu trabalho é deixar pessoas prontas para conseguir executar o que eu executo, né? Conseguir fazer o que eu faço melhor do que eu faço. Esse é o meu trabalho diário. Então, não é, pô, Moisés, você tem que ser melhor do que você é. Não. Moisés, ele precisa aprender novas funções, novas questões, mas antes disso tudo, precisa ensinar no mínimo as pessoas fazerem o que você faz. Eu acho que é esse o... Moisés, pensa um dia chegar a uma diretoria da Curivendas? Lógico que eu penso. Não tô morto, né, Moisés? Não tô morto, estou aqui para isso. Eu nunca trabalhei em nenhum lugar do mercado imobiliário, eu trabalhei só aqui na Curivendas. Então, enquanto estiver oportunidade de crescimento na Curivendas, eu quero continuar me colocando à disposição, dizendo, eu tô aqui, né, na Curivendas. Esse é o processo. Então, e você faz isso com trabalho, ao invés de estar ali batendo na porta, que é o que você falou. Exatamente. É um trabalho. Então, assim, esse processo, as pessoas, elas costumam ignorar um pouco esse processo. E o resultado disso, infelizmente, hoje a gente vê o mercado imobiliário, como pode dizer, com profissionais doentes. Uhum. Assim, porque, não sei se é ansiedade, né, que dizem que é a doença do século, enfim, mas as pessoas vivem uma ansiedade de saber o próximo. Uhum. E esquecem de viver o hoje. Então eles querem saber quem vai ser o quê e esquecem de fazer, cara, deixa eu ser o que eu sou, né? Então, quando chega época de final de ano, surge um monte de história mirabolante, conversas, e meu time me pergunta, Moisés, o que você vai fazer? Eu falo, nada. Vamos trabalhar, né? Vamos fazer nossa parte. Vamos fazer nossa parte. Então, o desafio, cara, de lidar com pessoas é diário.
Se você me perguntar, Moisés, como que você encara esse desafio de lidar com as pessoas diariamente, com os gestores, com os corretores, com todo mundo diariamente? Cara, eu me coloco sempre na seguinte posição. Eu tenho 200 e poucos colaboradores trabalhando comigo. Mas eu não tenho 200 e poucas pessoas trabalhando comigo. Esse número é imensurável. Porque eu me sinto relativamente, como eu posso dizer, corresponsável. Responsável por eles e corresponsável por a família deles. Porque quando o cara vem aqui sem vínculo empregatício e ele trabalha comigo porque ele acredita no que eu falo, porque ele acredita na minha história, porque ele acredita no que eu vivo, eu tenho no mínimo uma responsabilidade de fazer esse cara acontecer. Porque quando ele vem aqui falar lá pra família dele, cara, eu conheci o Moisés, com o Moisés é isso, cara, aconteceu, a vida do cara é assim, 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 ele passou por isso, isso e isso, e normalmente contrasta com a maioria das pessoas que iniciam, eu dou uma esperança para aquele cara de acontecer. E a família dele acredita, compra aquilo que ele vê ao meu respeito. Então, eu tenho algumas obrigações nesse meu processo. Cara, ser justo. Sempre. Às vezes a gente não faz só o que é certo ou só o que é justo. A gente faz o que tem que ser feito, muitas vezes. Mas ser justo sempre. Ser correto é obrigação, é necessário, sabe? Então, para você inspirar confiança, você tem que ter no mínimo ter alguns fundamentos ali que, cara, o cara tem que olhar pra você, ele tem que ter sinônimo disso. Honestidade, né? Ética, coerência no que você fala. Então isso são alguns pilares que os meus liderados ali nunca vão poder questionar. Nunca vão poder falar assim, ó, porque o Moisés desvia por aqui. Moisés, não, cara, é isso, é assim. Moisés, mas eu vou fazer isso aqui Cara, não faz isso. Porque isso aqui pode não parecer nada, mas isso aqui vai refletir nisso e nisso e nisso. Na sua vida, cara. Caraca, eu não pensava nisso. Achava que era só uma besteira. Não. É um conceito que a gente tem, cara. A gente faz tudo possível para fazer uma venda. Mas a gente nunca vai fazer qualquer coisa para uma venda. Então a Curivendas, ela, pra mim, é como um filho, né? Você vai cultivando lá desde o começo e vê a parada crescendo, se formando, tomando essa proporção. Então nunca eu vou tratar Curivendas de qualquer jeito. Nunca eu vou tratar um processo para Curivendas de qualquer forma. Cara, o Bruno falou uma frase pra gente, cara, a gente precisa comer os ovos, mas nunca pode matar a galinha, né? E a verdade, a gente tem que colher os frutos. Então, a corretagem, Anderson, a Curivendas mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu morava na periferia de Guarulhos, cara. Meu último emprego antes de ser corretor era cobrador de ônibus. Entendeu? Não tô falando nada de falta de dignidade por isso. Não é isso. Mas hoje eu consigo fazer por mim, pela minha família, algo que eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Nunca, assim, inimaginável. Fazer o que eu consigo fazer pra minha família através da corretagem, através da Curivendas. Sou grato muito a Deus por me proporcionar diariamente, né, cara, conviver aqui, porque, cara, sem Deus a gente não é nada, né, não chega a lugar nenhum. E, cara, e depois eu sou grato às pessoas que me ajudaram, né, a chegar até aqui nessa jornada. O Bruno e o Renato, que sempre foram pilares, pessoas que são admiração, que são, caras que eu sempre vou guardar o que esses caras falam. Às vezes eles falam uma parada que parece que não faz sentido nenhum, mas, cara, daqui a pouco começa a vir um sentido. Então são caras que, quem tá me ouvindo agora, cara que tá ouvindo a gente agora, ouçam o que esses caras falam, guardam o que esses caras falam.
Porque se não fizer, pode não fazer sentido agora. Daqui a pouco vai fazer. Sabe? Cara, lógico, também um agradecimento à minha família, né? Cara, a Pri, que é um presente que a Curi me deu. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Pri aqui na Curi. Né? E, assim, é uma parte muito importante da minha vida. Né? Uma pessoa que mudou minha história também. Né? Então, cara, meus filhos que são os motivos, né? Minha motivação. Quando a gente fala com eles assim, sabe? Meu pequenininho, que ele olha assim, pai. E quando a gente consegue ir com ele no stand, pai, esses prédios que você vende, pai, as pessoas vão morar nesses prédios que vocês vendem, né? Então, isso é gratificante, porque fica ali o legado, a essência do negócio. E cara, e a galera que tá comigo aí diariamente fazendo esse negócio acontecer. E se cabe um conselho, você pode até pensar em desistir. Você pode até pensar em, cara, jogar tudo pro alto. Eu já pensei. E tá tudo bem, tá normal. Mas o segredo do negócio quando parece que nada tá dando certo, cara, é aí que a chave começa a virar. Continua. Mas é necessário ter disciplina. É necessário ser persistente. É necessário ser bom ouvinte. E acima de tudo, é necessário respeitar o processo. Porque se você não respeitar o processo, você não vai chegar a lugar nenhum. Caramba, Moisés. Gente, que história legal, cara. Eu tô imensamente feliz de você ter conseguido contar essa história pra gente. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas que passam por dificuldades nesse processo de iniciar, seja numa carreira na própria corretagem ou até numa carreira profissional qualquer, porque toda carreira tem um processo. Então fico muito feliz. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Vaz, que nos ajudou aí, foi nosso parceiro com os vídeos. E Moisés, sucesso na sua trajetória. Mais uma vez, obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui, contar a sua história aqui pra gente. E pessoal, vocês já sabem, né? Curta nosso canal, se inscreve lá. Tem essas e outras histórias lindas que vocês vão conseguir se inspirar e terem como exemplo, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Disposição, a hora que quiser. Valeu, Moisés. Valeu. Obrigado, hein? Abraço.